aí, gente, tudo bem com vocês? Pois é, né? Como diz a thumb desse vídeo, o título, eu andei trocando livros adoidada. E isso não só agora no comecinho do ano, mas durante o ano passado inteiro, assim. Eu praticamente esgotei todos os créditos que eu tinha no Scooby, aí ganhei mais créditos, aí esgotei tudo de novo e, enfim, troquei muito livro. Vim mostrar os livros que eu troquei esse ano e alguns outros recebidos também super legais, de parceria, de clube de assinatura, então bora lá. Vou começar pelos livros de troca, né, porque afinal de contas foram, né, a maioria aqui desses livros. Então, começando com Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Essa edição é da Intrínseca, é uma edição de 50 anos desse clássico moderno. E sim, gente, eu achei essa edição capa dura, novíssima, para troca no Scooby. Uma coisa, eu nunca li nada do Kurt Vonnegut, mas faz muito tempo que eu quero. Eu tenho vários livros na listinha de desejados, sabe? E uma coisa que eu achei muito legal na sinopse desse livro é que ele junta sci-fi, né, ficção científica, com eventos históricos, né, como a destruição da cidade de Dresden, na Alemanha, durante a Segunda Guerra. E aí ele mistura tudo isso com ficção científica, com viagens no tempo, e eu tô bem curiosa para ver, assim, como que vai ser tudo isso. Próxima troca foi A Casa do Sono, do inglês Jonathan Coe. Esse livro aqui eu não conhecia, eu descobri, né, navegando naquela parte de livros recentes para troca, e assim que eu li a sinopse dele, eu soube que eu precisava ler esse livro, né? Inclusive, essa edição aqui, ela não tá nem muito 100%, né? Tem essa mancha aqui, enfim. Mas eu não ligo muito pra isso, assim, eu quis esse livro na mesma hora. A Casa do Sono, na verdade, fala sobre essa casa, que era uma república de estudantes com características, assim, bem peculiares, sabe? E depois de uns 12 anos, essa casa é meio que transformada numa casa de saúde, né, de tratamento de problemas de sono, né, distúrbios do sono. E curiosamente, as pessoas que vivem nessa casa, que fazem os tratamentos, são os mesmos estudantes que moravam nela na época da República. Então, sei lá, né, é uma sinopse bem diferente. Eu vi comentários também muito interessantes, né, nas resenhas do Scooby. Então, sim, preciso ler esse livro. Mais um livro que eu troquei foi Sem o que Aprendemos na Vida, do Heike Fowler e Valério Vidali. E esse livro aqui, não sei se vocês já viram, conhecem, enfim, eu achei a coisa mais linda. Ele tem pouquinho texto e é todo ilustrado. E ele fala sobre isso mesmo, é uma jornada pela vida, sabe? Pelo que eu já andei dando uma folhada, ele mostra, assim, coisas que vão acontecendo na nossa vida, coisas marcantes, né? Conforme vão passando os anos. Então eu achei muito bonito, eu não li ainda. E quando é livro assim, sabe? Com ilustração, etc., eu gosto de fazer uma leitura assim um pouco mais calma, mesmo que tenha um pouco texto, sabe? Eu gosto de parar, de observar as ilustrações, sabe? Ver os detalhes. Inclusive, a pessoa me mandou até o marcadorzinho magnético do livro. Super fofo, né? Também novíssimo. Então, gente, trocar livros é sempre um bom negócio. Prosseguindo aí com as trocas, temos A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Essa edição é uma edição mais velhinha, da Kozak Naif, então, ou seja, né, uma edição que muito provavelmente não tem mais à venda. E esse é, na verdade, um desejo bem antigo, né? Na verdade, assim, faz bastante tempo que eu quero ler Walter Ugumãe. Eu só li até hoje dele um livro, que é O Paraíso São os Outros. É um livro muito, muito, muito lindo. Esse livro aqui fala sobre a velhice, né? A história se passa no lar de idosos. E além desse, eu também tenho mais um outro livro dele na minha fila, enfim. Então, temos um livro juvenil aí no meio das trocas, que é Outro Dia, do David Levitan. Essa é a continuação de Todo Dia. Eu não li Todo Dia ainda, mas eu tenho na estante, já quis meio que garantir a continuação, né? Conta a história, né, dessa garota que se apaixona por uma espécie de entidade, né? Sei lá, um espírito que cada dia acorda num corpo diferente, né? E ela meio que vai tentando viver esse amor. Então esse livro aqui traz a continuação. Aliás, eu nunca li nada do David Levitan, né? Isso é uma coisa também. O pessoal fala muito bem dele, sabe? Das tramas, inclusive as tramas LGBT e tal. Então eu tenho bastante curiosidade. Vamos lá, próximo livro foi A Jangada de Pedra, do José Saramago. Essa edição de bolso, né? Da Companhia de Bolso. E, gente, Saramago é um dos meus autores preferidos e faz muito, muito tempo que eu não consigo pegar um livro dele para ler.
apesar de eu ter vários na estante que estão lá para ser lidos. Trocar mais um livro e colocar mais um livro do Saramago na estante também é um jeito também de ficar batendo assim naquela tecla e ficar falando para mim mesma, nossa, pega mais um Saramago para ler, pega mais um Saramago, esse ano tem que rolar. Vamos ver se rola, né? A premissa desse livro eu achei fantástica, assim, né? Eu nem procurei saber muitas coisas sobre ele, assim. Eu só sei o seguinte, né? Ele fala nessa história imaginativa aí do Saramago que a hipótese de a Península Ibérica meio que se desgrudar do resto da Europa, sabe? E ficar meio que à deriva no Oceano Atlântico. Então é basicamente isso, em torno desse fato que gira a trama aqui desse livro. Temos mais uma ficção científica nas trocas e de ninguém mais, ninguém menos que Asimov, Os Próprios Deuses, da editora Aleph. Na verdade, esse livro já tinha sido publicado anteriormente com o título Despertar dos Deuses. E eu também achei a premissa dele maravilhosa, fala sobre a descoberta assim, de uma fonte de energia revolucionária. Só que essa fonte de energia também meio que revela assim a existência de um outro mundo paralelo ao nosso, universos paralelos, coisas tecnológicas, tudo isso me atrai bastante, então eu tô bem animada para ler esse daqui. Bom, e temos o próximo livro que é Numa Fria, do Bukowski, um velho safado, como chamam ele. E eu não sei se isso acontece muito com vocês, mas comigo, por exemplo, eu nunca li Bukowski, mas eu tenho, tipo, com esse livro, uns 3 livros dele na fila, e sempre que eu vejo, assim, algum pra troca, eu já fico meio animada e já quero trocar, mesmo sem ter lido os outros, né? Então pode ser que quando eu pegue Bukowski pra ler, pode ser que eu nem goste, eu não sei, não faço a mínima ideia, mas eu vou colocando aí na minha fila. Eu sinto que eu vou, no mínimo, achar muito interessante, né? Esse livro aqui traz 36 contos, né, diversos aí do Bukowski, que falam sobre pessoas meio que à margem, sabe, da sociedade. Temos um livro em inglês nas minhas trocas, fazia tempo que eu não adicionava livro novo em inglês na minha estante, né. E é esse daqui, The First Bad Man, da Miranda July. Ele tem edição em português, é o Primeiro Homem Mau, da Companhia das Letras. Esse é o romance de estreia, na verdade, né, da Miranda July. Conta a história dessa mulher, né, que ela meio que, sei lá, é apaixonada, obcecada por um chefão lá da empresa dela. Mas aí tem um determinado momento, assim, que os chefes dela pedem pra ela hospedar na casa dela a filha deles, né, por algum tempo, né. Uma garota meio mimada, eu acho, enfim, de uns 20 anos de idade, mais ou menos. E isso vai meio que transformar a vida dessa protagonista. Eu quis muito esse livro por causa da Miranda July, porque eu quero ler alguma coisa dessa mulher, sabe? Ela é uma cineasta, na verdade eu conheci ela como cineasta mesmo, né? Vendo um curta dela que se chama Somebody. É um curta que ela fez assim para uma campanha da marca da grife Miu Miu, né? Enfim, não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards, porque é um curta fantástico. E desde que eu vi esse curta, que já tem alguns anos, eu fiquei com o nome dessa mulher na minha cabeça. E depois eu li uma entrevista dela em uma revista, que eu não vou lembrar qual é. Pode ser que tenha sido a Ellie, mas eu não tenho certeza, enfim. E aí eu fiquei mais assim, uau, né? Tipo, eu preciso conhecer mais dessa mulher e tal. Mas eu acabei não indo muito atrás, assim, né? Dos livros e de outras coisas dela, filmes e tal. Então, quando eu vi esse livro aqui pra troca no Scooby, também foi meio que uma surpresa, tipo, olhando ali os livros recentes, eu falei, é meu, preciso. O próximo livro trocado é de um autor que também faz um tempo que eu tô querendo descobrir, sabe? E ainda não tinha surgido muita oportunidade pra mim, eu não tinha ido muito atrás dos livros dele, que é o Amos Oz. E esse livro aqui é o Entre Amigos. Eu achei a premissa desse livro interessante, né? Porque são histórias que se entrelaçam, né? Eu já gosto dessa característica. E aqui tudo se passa dentro de um kibbutz, né? Que é uma comunidade agrícola israelita, que é meio que pautada, assim, pela democracia, pela igualdade, enfim. Algo que eu sei muito pouco a respeito, quase nada. Então vai ser muito legal descobrir, assim, né? Coisas em torno disso. Esse próximo livro foi um verdadeiro achado para troca. Por isso que eu falo para vocês, né? É sempre bom dar uma olhada naquela parte de livros recentes, porque, cara, às vezes você acha umas coisas assim geniais e, tipo, tem que solicitar logo, sabe? Se não vem alguém na sua frente e solicita e você perde a chance. E foi isso com este livro aqui, Voragem, do Junichiro Tanizaki. É um autor japonês, na verdade é um dos principais autores japoneses do século XX.
E essa edição maravilhosa é da Tag Livros e é uma edição que no próprio site da Tag para os assinantes está esgotada. Então veja, não tive nem dúvida quando eu vi isso daqui disponível no Scooby, não veio nem com a luva, nem com a revistinha, com nada, mas tipo... E esse livro aqui ele foi escrito assim entre os anos 1928 e 1930, na verdade em fascículos, né, publicados numa revista. E ele conta a história de duas mulheres, né, uma mulher casada e uma colega dela que ela conhece num curso de arte, enfim, e elas meio que se envolvem, se apaixonam e depois elas se veem enredadas numa trama de chantagens, enfim, parece bem interessante, ainda mais considerando a época, né, que ele foi publicado, então tô bem curiosa para ler. Bem, o próximo livro é de um jovem autor francês, e é esse daqui, Ilusões Pesadas, do Sacha Sperling, Companhia das Letras. Ele nasceu em 1990 e ele causou quando lançou esse livro. Na época ele tinha uns 18 anos de idade e esse livro tem umas inspirações autobiográficas, né? Conta a história de um adolescente riquinho parisiense que meio que, sei lá, tipo, vive a vida assim meio doidão, sabe? Com altas experiências envolvendo sexo, drogas, bebida, enfim. Esse perfil, assim, me faz lembrar da Lolita Pili, que é uma outra francesa que também causou um pouco com os livros dela, especialmente com Hell, que foi o primeiro livro dela. Esse eu não li ainda, mas eu li depois o Bubblegum. Gostei muito, né, do jeito que ela conta a história, enfim, mas também, tipo, ela era uma adolescente riquinha de Paris que, tipo, consumia drogas e vivia assim, sabe? Como se não houvesse realmente amanhã. Então, acho que essa é a proposta aqui desse livro. Próximo livro foi este daqui, Arlington Park, da Rachel Cusk e Companhia das Letras. Eu solicitei mais porque eu queria muito ler alguma coisa dessa autora. Eu quero muito ler alguma coisa dessa autora. Então, não importava qual livro fosse. Como esse aqui surgiu lá, disponível para troca, foi ele mesmo que eu solicitei. Ele fala sobre um dia na vida desse grupo de mulheres londrinas. E meio que ele tem esse esquema meio Mrs. Dalloway, sabe, da Virginia Woolf, então eu também já fiquei interessada. E uma coisa bem legal também é que quando eu solicitei esse livro da Rachel Cusk, a pessoa fofíssima me mandou um livro extra, tipo, junto, sabe, de presente. E era um livro que eu tava querendo, ele já fazia bastante tempo, que várias vezes eu ficava assim na dúvida se eu levava no sebo, várias vezes já aconteceu e acabava não levando, enfim. E olha só, né, recebi o livro novinho junto com outro, que é este daqui, Cuca Fundida, do Woody Allen. E também é o meu segundo Woody Allen na estante, eu ainda não li o outro que eu tenho. E esse daqui traz textos, né, uma seleção aí dos melhores, né, textos do Woody Allen. E passa por assuntos diversos, assim, sabe? Faz críticas aos seres humanos, fala coisas assim do cotidiano, da vida. Bom, aí temos mais um autor japonês na lista. E esses livros, assim, né, são muito difíceis de encontrar para troca. Então, quando eu bato o olho e vejo que foi disponibilizado, aí não dá para pensar muito, sabe? É solicitar mesmo. Se tem crédito, já gasto crédito, porque não vai ter outra chance. É bem assim. E foi assim com A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. É um livro que eu já tinha muita curiosidade de ler, sabe? Esse autor foi o primeiro autor japonês a ganhar o Nobel. E esse livro, na verdade, ele foi publicado em 1961 e ele traz a história de um senhor que costuma frequentar um bordel onde as moças, né, bem jovens, sempre estão dormindo, né, sempre estão meio dopadas, assim, com narcóticos, e é isso. Só que essa sinopse me intriga muito porque ela me faz pensar no Memórias de Minhas Putas Tristes, do Garcia Marques, que aliás foi o primeiro Garcia Marques que eu li na minha vida, já tem uns bons anos, uma boa década, assim, ou um pouquinho mais. Eu tenho um outro do Kawabata na minha estante, que é O País das Neves. Eu comprei ele numa Bienal, se eu não me engano, já tem anos também, e não consegui ler ainda. Depois vem um livro que eu fiquei, assim, muito pilhada pra ler, sabe? E quando eu vi pra troca, não tive dúvida, queria muito. É esse aqui, Ponto Cardial, da Leonor de Recondo. Essa edição também é da Tag, gente, olha que maravilhosa. Também veio pura, assim, sem luva, sem nada. Acho que esse livro, originalmente, ele é publicado pela Dublinense. Conta a história desse cara que é casado, pai de família, né, tem 2 filhos e tal, e uma vez por semana ele meio que assume, assim, uma persona feminina, se veste de mulher e tal. Só que ele decide, assim, que ele quer mais do que isso. Na verdade, ele quer completar a transição dele
Só que para isso ele precisa primeiro abrir o jogo com a família, né? O primeiro obstáculo que ele vai ter, então, né, para seguir adiante com essa transição. Achei fantástica essa sinopse, primeiro porque foram pouquíssimos os livros, eu acho, com personagens trans que eu li. Então, também é uma coisa que eu vejo, né, que eu quero incluir mais nas minhas leituras. E essa autora aqui, ela é francesa, né, uma autora, ela é violinista também. Então, enfim, né, foram vários fatores aí que fizeram com que eu quisesse ler esse livro e na minha estante já entrou para a fila de leitura e acho que ele vai furar algumas posições aí para ser lido um pouquinho antes. Temos HQ também, que eu troquei, e HQ é um negócio meio difícil, assim, né, de encontrar para troca, sabe? Algumas, pelo menos, HQs específicas, de algumas editoras específicas, mas encontrei Frida Kahlo, Pra que preciso de pés quando eu tenho asas para voar? Ah, e essa HQ é da editora Nemo. Surpreendentemente, eu nunca tinha lido essa HQ, nunca li, na verdade, porque eu não li ainda. É por isso eu digo surpreendentemente, porque a Frida é, tipo, a minha ídola, assim, há muito, muito, muito tempo. E essa HQ, na verdade, ela não é uma biografia completa da Frida. Na verdade, ela traz um recorte da vida da Frida, que é entre os anos de 1937 e 1940, que é quando Trotsky é exilado lá da Rússia e vai, né, ser recebido e abrigado pela Frida e pelo marido dela, o Diego. Eu não sei, honestamente, se eu vou gostar ou não. Eu já vi críticas tanto positivas quanto negativas por achar, assim, sei lá, as negativas que eu li, na verdade, eram de pessoas que diziam que ficou meio raso, sabe? Só esse fragmento da vida da Frida, uma coisa que, né, ficou um pouco sem explicação e tal. Então eu realmente não sei o que eu vou encontrar, mas só por ser sobre a Frida, já fico muito animada. Enfim, temos mais um juvenil nessa listona aí de trocas que eu andei fazendo só agora no começo do ano. E é Leia Fora de Sintonia, da Becky Albertalli. E sim, eu queria muito ler esse livro faz muito, muito tempo, porque eu amo com amor Simon, né? Ou Simon versus Agir do Homo Sapiens, que é o título original do livro. E esse livro que foca, na verdade, na Leia, que é amiga do Simon, e ela é uma garota que odeia muitas coisas, ou seja, eu já gosto dessa garota. Ela odeia muitas coisas e ela acaba se apaixonando por uma garota que ela, a princípio, odiava. Então deve ser uma história engraçada, acima de tudo, com um astral assim meio com amor Simon, que é isso que eu tô esperando. E eu acho que eu vou gostar muito, assim, já tenho certeza que eu vou gostar muito. Bom, agora, né, na verdade, esses foram os livros que eu troquei, então agora eu vou passar para outros recebidos, assim, que eu recebi, né, recebidos que eu recebi ultimamente. E bom, eu fiz uma comprinha, né, no site da Estante Virtual. É esse daqui, Dor Fantasma, do Arnon Grunberg. Arnon Grunberg, né, é o autor de Tirza, o autor holandês, né, de Tirza, de Marcas de Nascença, de O Homem Sem Doença, todos da Rádio Londres, mas esse daqui não é da Rádio Londres, é da Editora Globo e foi publicado bem antes. E ele traz a história de um cara que a vida dele, assim, vai de mal a pior em muitos aspectos, né, no aspecto financeiro, o casamento também dele tá bem ruim, só que ele conhece uma mulher que vai meio que mudar a vida dele, sabe? É só isso que eu sei, assim, da sinopse. Mas sendo Arnon Grunberg, eu já espero coisas bem boas, assim, sabe? Já espero um humor, assim, bem irônico, alguma coisa, sabe, assim, bem afiada. Eu gosto muito do Grunberg e eu quero sim ler tudo que esse cara publicar, tudo que sai aqui no Brasil, né? Bem, aí eu recebi 2 kits da Tag, né, porque janeiro e fevereiro, então eu vou mostrar o kit de janeiro pra vocês. Eu assino o Tag, tá? Só que aí também, às vezes, eu faço algumas parcerias com eles, então eu recebo kits também. Mas tudo começou com a assinatura que eu fiz por causa daquele livro do Murakami, né, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, lá em julho do ano passado. E a partir de então, assim, eu me apaixonei por tudo da Tag, sabe? Pelos títulos que eles trazem, pelas edições, por tudo, e quis continuar. Então, o livro de janeiro, né, foi esse daqui, A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk, vou mostrar pra vocês. Ai, eu acho lindas essas coisas, sabe? Ó, a capa do livro, super bonito, aí vem com essa luva, que eu acabei de mostrar, e com a revistinha aqui da Tag. Vem o marcador também, que deve estar dentro do livro, eu acho. Aqui, dentro do livro. Esse autor é um autor turco, ele é o autor de O Museu da Inocência. É um livro que também tá na minha listinha de desejados, de leituras que eu quero fazer.
E esse livro aqui conta a história de um jovem, na verdade, que ele tá buscando meio que uma figura paterna, assim, e ele acaba conhecendo um cavador de poços e eles acabam tendo uma relação, um laço afetivo muito forte. Esse kit aqui de janeiro da tag veio também com o planner Autoras Revolucionárias 2021. É um planner que eu já estou usando, ó. Tem assim, essas coisas sobre mulheres, né, sobre autoras. Que nem vem uma ilustração, e vem alguma coisa escrita aqui atrás sobre algumas autoras revolucionárias, né, como diz o próprio título. E eu tô gostando bastante, porque eu sempre tive alguma dificuldade, assim, em me organizar, sabe, em ter uma agenda e realmente usar essa agenda. Então eu nunca consegui ter agenda por muito tempo, porque eu começo, assim, no comecinho do ano, maravilhosamente bem, e depois eu meio que esqueço de anotar coisas na agenda, ou então, não sei, sabe? Acabo não seguindo, não usando a agenda de um jeito adequado. Mas com o planner eu sinto que tem rolado muito pra mim, vocês viram, né? Aí temos o kit de fevereiro da tag, que eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz quando eu fiquei sabendo da autora, que é esse livro aqui, ó, primeiro, essa luva fantástica. E o livro é este aqui, Sula, da Toni Morrison. Toni Morrison é uma mulher incrível, gente. Eu só li um livro dela e eu já acho isso. Eu só li O Olho Mais Azul, né? E eu fiquei encantada e muito tocada com aquele livro. Então, eu tô muito curiosa pra ler Sula. E veio, né, com a revistinha também da tag, o marcadorzinho aqui dentro. E esse livro aqui, Sula, conta a história de duas mulheres, né? Uma história de amizade e tal. Só que uma dessas mulheres é meio que considerada uma referência na comunidade negra da cidade que ela vive, enquanto a outra mulher, a Sula, ela é meio que uma pária. E sabendo que é Toni Morrison, eu já sei que o negócio vai me tocar bastante. Ó o marcadorzinho. Ah, e esse kit da tag de fevereiro veio com um mimo muito bonitinho, aqui nessa caixinha também super fofo. É um jogo americano, olha só que fofinho. Com esse tema de flores, né, e tal. Bem com... Nossa, gente, já caiu aqui o negócio, né? Tá ao contrário também, olha. Deixa eu pegar o outro. Ai, gente, agora eu vou mostrar pra vocês dois recebidos muito, muito lindos, que eu estou nada menos do que muito apaixonada. São duas edições da Antofágica. A primeira delas é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Sério, gente, eu fiquei besta com essa edição, besta. Ela é linda de tudo, sabe? Ilustrada, tem textos extras, enfim. E é legal porque, assim, eu tenho o Dom Casmurro só no Kindle hoje em dia. Eu já tive uma edição física, mas super velha, já tava assim, sabe, descambando, tipo, as páginas descoladas, então já, né, nem dava mais, eu nem lembro se eu tinha ainda todas as páginas, sabe? E Dom Casmurro é um livro que eu já li 2 vezes na minha vida, em épocas bem diferentes da minha vida, em contextos diferentes, ou seja, a primeira vez que eu li foi pra escola, na época ainda do ensino médio, não sei se eu já estava no ensino médio, se foi no fim do fundamental, enfim, li pra escola. E a segunda vez que eu li foi pro teatro, porque a gente fez uma montagem de Dom Casmurro. Então, assim, eu já era uma adulta, né? Tava já nos meus 20 e tantos anos. E a minha visão, assim, na segunda leitura foi outra, completamente diferente da que eu tinha feito no colégio. E agora, né, com os meus 34 anos, porque eu pretendo ler esse ano esse livro, vai ser, assim, uma visão, eu acho que ainda mais diferente, sabe? Então eu tô muito ansiosa para essa terceira leitura. O outro que eu falei da Antofágica que eu recebi foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, tá com marcador porque eu estou lendo neste momento, tô finalizando a leitura, na verdade, só falta um pouquinho, assim, pra eu terminar. Nossa, gente, sério, esse livro foi tão desejado, mas tão desejado, vocês não imaginam. Eu tenho alguns da Virginia aqui na minha estante, na verdade, vários, né? Porque faz muitos anos eu comprei um box dela, mas eu acabei não lendo todos ainda. E eu queria muito, muito ler Mrs. Dalloway, antes de ler os outros que eu tenho dela, sabe? Tô gostando muito dessa leitura, então esperem uma resenha, assim, muito apaixonada, eu diria. Depois eu recebi um livro pelo projeto Eu Faço Cultura, e é um projeto que atende a vários beneficiários, né? Então, por exemplo, MEI, então eu sou MEI, né? Então eu entrei pelo MEI, mas também escolas públicas, pessoas com deficiência, pessoas atendidas por programas sociais, sabe? Então tem vários tipos de beneficiários. É um projeto que oferece para essas pessoas produtos culturais, né? Então desde livros, aí ingressos para teatro, sabe? Filmes, enfim. E, bom, o livro que eu solicitei foi esse daqui,
John Lennon, Yoko Ono e eu, do Jonathan Cott. Jonathan Cott é um jornalista da revista Rolling Stone, e esse livro aqui é da editora Zahar. Nesse livro ele meio que conta detalhes, né, e coisas assim, das entrevistas e das conversas que ele teve com o John Lennon e Yoko Ono. Tem fotos também, né, do arquivo pessoal do casal. E é isso, ele revela assim, detalhes íntimos, né, da vida deles e da relação, né, que eles tiveram e tal. Então, achei bem interessante. Aí, gente, eu recebi uma coisa muito legal de uma nova parceria aqui do canal e tal, do Instagram, que é o Clube de Assinatura Pacote de Textos, e eu fiquei impressionada. Recebi 2 pacotinhos deles, e um dos diferenciais desse clube é que ele tem um valor bastante acessível, né? No plano anual ele fica em torno de R$ 45 por mês, com frete incluso, então é bem bacana. Inclusive eu tenho um cupom de desconto, então se vocês quiserem usar, é só vocês inserirem AlineTKM10, tudo junto, para ter 10% de desconto na primeira mensalidade. É um clube muito bacana, especialmente para quem curte clássicos e também para quem curte gênero ficção literária, sabe? Então tem coisas muito legais, coisas recentes de ficção literária, sabe? Livros que têm feito um certo barulho, assim. Tudo a ver com o meu gosto de leitura, com livros que eu me interesso, sabe? É incrível, todos os livros que eles já mandaram por esse clube, eu olhando no site, tipo, todos seriam livros que eu compraria, sabe? Que eu já tenho vontade de ler, alguns deles eu já li. Então, achei tudo a ver comigo, sabe? Veio uma cartinha super bonitinha e tal. Uma coisa legal dessa carta é que vem com QR Code. E o QR Code, ele leva para uma playlist no Spotify ou no Deezer, né? Com músicas inspiradas no livro. Então, a playlist desse mês de fevereiro foi músicas Zulus, porque o livro da vez, né, foi Sem Gentileza, da Futi Tingila. Não sei se é assim que pronuncia. É uma autora sul-africana, e esse livro aqui conta a história de uma mãe e de uma filha, né, vivendo ali nos guetos da África do Sul, em época de apartheid. É uma autora, assim, que eu já tinha certa curiosidade, e vai ser muito bacana ler esse livro, sabe? Ó, esse aqui é o marcador que vem. Vem esse planner de mesa, que eu também achei super bacana, sabe? A gente pode abrir aqui embaixo, ó, e dobrar aqui, né? No caso, eu não fiz isso ainda, pra colocar na mesa. Esse bloquinho. E eu fiz um mini videozinho, né, no Instagram mostrando, né, abrindo ele pra vocês, só que o videozinho cortou, porque eu esqueci de ver o tempo, sabe? E abrindo esse outro pacotinho que eu recebi, porque assim, eu recebi 2 pacotes, porque esse aqui é um dos mais antigos, né, de alguns meses atrás, que eu queria muito mesmo, então eu fiquei muito feliz de ter recebido ele. E com a cartinha de novo, né, playlist e tal. E o livro é este daqui, Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, editora Nós. E, sério, esse livro eu já tava querendo ler ele já faz um tempinho, sabe? Ele é narrado por uma garota de 11 anos. E pelos comentários que eu li, tá? É uma garota que vai meio que narrando, assim, as vivências dela, muitas não muito felizes, mas assim, tipo, é uma idade já meio especial, porque a pessoa já tá virando adolescente, sabe? E é uma idade, ao mesmo tempo, complicada. Sério, eu acho que esse livro vai ser muito especial. Vem um marcador também muito lindinho. E é isso, gente. Recebi também 2 livros muito especiais, de uma parceria pontual que eu fiz. Então, o primeiro deles é da editora Sealman, que é A Verdadeira História da Ficção Científica, do Preconceito à Conquista das Massas, do Adam Roberts. E, gente, é um calhamacinho, né? Ele fala mesmo, né, disso, da trajetória do gênero ficção científica, desde as origens até a disseminação do gênero na cultura popular hoje em dia. O outro livro muito interessante que eu recebi foi da editora Pensamento, e é este daqui, O Poder do Seu Signo, da Shani Nicholas. É Astrologia Moderna para Autoconhecimento, Espiritualidade e Sucesso. A Shani Nicholas, ela é uma astróloga super famosa, sabe? É ativista feminista, queer. E esse livro aqui, ele é bem interessante por quê, né? Porque ele fala sobre o mapa astral, esclarece vários pontos do mapa astral, meio que ensina mesmo a gente, sabe? A entender o mapa astral, e ele foca em 3 coisas, né? No signo solar, que é o nosso signo mesmo, né? Que a gente nasceu, o signo que a gente conhece como nosso signo, mas também no ascendente e no signo lunar. Na verdade, ele usa a astrologia, só que de uma forma orientada
para o nosso autoconhecimento. Então isso que é mais bacana, sabe? Ele traz tanto afirmações, né? Frases que a gente lê e pra gente ver se a gente se reconhece naquele signo, mas também perguntas para reflexão. Perguntas, né? Que fazem a gente pensar em alguns aspectos internos nossos, que fazem a gente olhar para dentro e se conhecer melhor, ou então colocar questões para nós mesmos que a gente talvez nunca tenha parado para questionar. Então, gente, estamos chegando aí no finzinho do vídeo com os 2 últimos recebidos, né, da Companhia das Letras. O primeiro deles é da editora Paralela, né, um selo da companhia, que é esse daqui, O Impulso, da Ashley Audrey. Ele parece ser muito intrigante mesmo. Ele tem a maternidade como tema central e uma pegada, assim, meio no estilo de precisamos falar sobre o Kevin. Então só isso, assim, já me deixa na pilha para ler esse livro. Traz a história dessa mulher, né, que ela acha que a filha dela, a mais velha, tem alguma coisa de diferente, mas ela, sabe, não sabe muito bem, enfim. Tem algumas dificuldades aí com a menina, mas tudo bem, né? Daí nasce o segundo filho dela, ela tem uma experiência diferente com o segundo filho, e aí as coisas parecem que vão se encaixando, assim, né? Ficando tudo ok. Mas acontece um acidente com essa família, e esse acidente vai tirar as coisas do lugar, dos eixos, e essa mulher, essa mãe, vai ter que enfrentar a verdade em relação à família dela, em relação à vida dela, né? E o último livro que eu recebi da Companhia das Letras é um nacional que já estava mexendo muito com a minha curiosidade, que é esse daqui, Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes. Gente, essa capa não é maravilhosa? É linda, assim, sério, sério, sério. É o tipo de capa, assim, que eu olharia na livraria e, assim, eu já saberia, assim, que eu quero levar esse livro mesmo sem ler a sinopse, sabe? Naquele estilo, comprei pela capa. Então, seria uma capa que eu super compraria pela capa. É um romance de formação, né? Fala a história de 2 adolescentes que moram com o pai num apartamento. E como diz mesmo na sinopse, elas vivem em meio a uma cordilheira de lixo. Por quê? Porque nesse apartamento tem umas coisas demais, né? Tipo, caixas de papelão, baratas, sei lá, mosquitos, coisas assim, sabe? Bandeja de isopor. Mas ao mesmo tempo faltam muitas coisas nesse apartamento. Então é isso que eu sei sobre esse livro e estou muito curiosa para ler. Ele é um livro bem curtinho, sabe? Quero ver se eu consigo ler logo ele. Tem uns outros aí para ler da companhia também. Gente, então foram esses todos os recebidos, como vocês viram. Eu troquei, sim, livros adoidada nesse começo de ano, porque vocês não viram como foi o ano passado, que o ano passado eu não fiz vídeo, assim, de mostrando recebido de troca, nada disso, gente, mas foi uma loucura, vocês nem imaginam. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição os links de todos esses livros, tal, onde encontrar, caso vocês tenham alguma curiosidade, queiram ir atrás, enfim. Peço para vocês que vocês deem aquele gostei nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal e não se esqueçam de assinar ali o sininho das notificações para receber as notificações, né, dos novos vídeos, para a gente continuar sempre falando sobre livros. Eu queria saber aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram alguns desses livros, se vocês têm vontade de ler, enfim, quero saber de vocês. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.